Unboxing Romanos capítulo 15. Capítulo 15 é o penúltimo capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos terminá-la daqui a 2 sextas-feiras, se Deus permitir. Na próxima eu estarei no Rio, não vou estar aqui. E na outra eu estarei em Brasília, não estarei aqui. Mas nós teremos refugiados e teremos pessoas que falarão a vocês. Então, por favor, não aproveitem a ausência do pastor para não virem. Tudo vai continuar como sempre. E aí, quando eu voltar, Deus permitindo, no segundo final de semana de novembro, segunda sexta de novembro, a gente vai terminar Romanos 16. E daí é provável, muito provável, que a gente comece Unboxing Eclesiastes. Tá bom? Então, vamos para Romanos capítulo 15. O que nós temos no capítulo 15 é o seguinte. Paulo vai continuar aqui do verso 1 ao verso 13, tratando do que ele tratou no capítulo 14. Ou seja, como deve ser a relação entre o irmão mais forte com o irmão mais fraco. Uma coisa importante quando você está lendo a Bíblia é você considerar que no original não existe capítulos, divisões, a ideia flui. Capítulos e versículos foram inseridos muito posteriormente para facilitar a localização do texto no ambiente público. Ou seja, eu li algo e aí você sabe dizer o endereço. Ou abra em tal passagem, você então tem o endereço. Então, nesse sentido, capítulos e versículos nos ajudam tremendamente. Mas capítulos e versículos muitas vezes nos atrapalham, porque a gente tende a terminar um capítulo e começar o outro, achando que, pronto, mudou o assunto. Geralmente muda, geralmente não muda. O importante é você ler vendo a conexão. Então, do 1 ao 13 do capítulo 15 de Romanos, Paulo continua falando da relação entre o irmão forte e o irmão fraco. E aí, no verso 14, ele vai até o verso 22, do 14 ao 22, Paulo vai estabelecer o propósito, por que ele escreveu essa carta, de forma muito prática. Por que eu escrevi essa carta para vocês? Ele vai nos contar isso. E do 23 ao final, ao 33, Paulo traça os seus planos futuros para a igreja, com base no propósito dele ao ter escrito a carta. Então, é isso que nós veremos aqui. É importante você se localizar nessa leitura bíblica. Então, nós vamos continuar vendo o que ele falou sobre o forte e o fraco. Em seguida, ele vai falar do propósito da carta. E aí ele conclui o capítulo dizendo para nós quais são seus planos de viagem. Então, vamos lá. Verso 1. Nós que somos fortes, devemos suportar, na verdade, essa palavra na NVT, ter consideração pelos fracos, infelizmente não foi a melhor. Porque a ideia aqui, nós que somos fortes, devemos aguentar com os fracos, ou aguentar pelos fracos. Esse mesmo verbo, ele foi usado, por exemplo, lá em Marcos 14, versículo 13, quando Jesus disse assim: ao entrarem numa cidade, um homem carregando uma vasilha d'água, esse é o verbo, carregar algo pesado. Então, Paulo está dizendo, nós que somos fortes devemos carregar pelos fracos. Coloque aí na sua versão, porque é, digamos, a tradução literal do verbo grego. E não é apenas ter consideração. Quando você tem consideração por alguém, tem como você dizer, eu tenho consideração por fulano. Mas a verdadeira consideração é aquela o quê? Você vê a Julinha carregando um negócio, é pesado para ela, e em consideração você corre lá e diz, não, me dá aqui que eu levo. Não é assim? Consideração pelos fracos. Carregue por eles, carregue no lugar deles.
Nós então devemos, nós que somos fortes, devemos ter essa consideração ou carregar para eles e não viver para agradar a nós mesmos. Está vendo como é que o cristianismo é uma religião, por assim dizer, que te faz tirar os olhos de si. Cristianismo nos faz carregar pelos outros, pelos mais fracos. Cristianismo não é essencialmente para agradar a nós mesmos. É isso que Paulo está dizendo. E os conflitos que a gente acaba tendo em família, em igreja, e não consegue resolver entre amigos, é porque a gente está tendo consideração só por nós mesmos e não pelo outro. E chega num momento, as relações, em que alguém tem que ceder primeiro. E Paulo veio dizendo para nós, a gente viu, quem cede primeiro não é quem está errado. Até porque Paulo não colocou essa discussão em termos de certo ou errado. Paulo disse assim: você mais maduro, mais forte, sinônimo de maduro, você cede. Você carrega pelo outro. Você não agrada a si mesmo. Gente, se a gente conseguisse entender isso, como seria diferente a nossa igreja, nossas amizades, nossa vida em família, o namoro, casamentos, vida familiar. Devemos, olha o outro imperativo, devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Meu alvo, ao carregar pelo mais fraco, é edificá-lo, é amadurecê-lo, é fortalecê-lo. De repente, de forma muito prática, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, ganha ele, perca a princípio o seu argumento, mas não perca a pessoa. É impressionante como o crente quer ganhar argumento toda hora, mesmo que perca o indivíduo. Perca primeiro o seu argumento, não tem problema. A verdade, ela se coloca em pé por si mesma. A verdade não vai cair. Mas, num primeiro momento, considere carregar pelo mais fraco, tente agradá-lo, visando o que é certo, com o fim de edificá-lo. O alvo é a edificação do outro. Pois Cristo, aí ele vai dar o exemplo. Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Lembra a primeira pergunta do diário? O que eu aprendo sobre Deus ou Cristo nesse texto? De cara eu vejo. O que eu aprendo sobre Cristo? Ele não viveu para si mesmo. Qual era a comida do Filho? A vontade do Pai. Cristo viveu para dar a vida dele em resgate de nós. Gente, se é assim com ele, tem que ser assim conosco. Não é que pode ser assim conosco, tem que ser assim. Porque a grande marca do discípulo aos olhos do mundo é a forma como esses discípulos se amam na comunhão da igreja. E a forma como nós nos amamos tem tudo a ver com o que Paulo está ensinando. Você pode pegar esse texto de Romanos 15 e juntá-lo com João, capítulo 17, quando Jesus, na oração sacerdotal, falou o seguinte: olha, o mundo vai conhecer se vocês são realmente meus discípulos pela forma como vocês vão se amar. E aí Paulo está nos dando um exemplo muito prático de como a gente demonstra amor. O fraco é servido pelo mais forte, com a intenção da parte do mais forte de edificá-lo com o que é certo, com o que é verdadeiro. E qual é a motivação? Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Esse para mim é um dos versos mais lindos do Novo Testamento, esse versículo 4. Por que que eu amo esse texto?
Deixa eu tentar desembrulhar ele. Verso 4. Eu amo esse texto porque Paulo está nos dizendo o seguinte: olha, quando você é o mais forte, é tão difícil ter que ceder sempre para o mais fraco, não é mesmo? Irmãos, irmão que tem um irmão que é tranqueira, tem que ficar, e ele é o mais fraco, o irmão tranqueira. Graças a Deus lá em casa os dois são nota 1000. Não tem problema nenhum, Isabela não tem com Sá não tem com a Isabela. Também com um pai desses, né? Então veja, um pai humilde, só não, né? Então veja bem, como é difícil você na caminhada tentar ter que ceder sempre para o mais fraco. Não é mesmo? Pergunta é, Paulo falou, nosso exemplo é Cristo, ele não viveu para agradar a si mesmo. A pergunta é, onde nós vamos encontrar paciência? Está vendo? Porque para você carregar a carga do mais fraco, você tem que ter algumas coisas. Paciência com ele, ânimo, mas de novo, ânimo e esperança de que esse moço ou essa moça vai amadurecer um dia. Onde você encontra isso? Como que você recebe a paciência? Ó Deus, me dá paciência. Eu te dei hoje, eu comecei nosso estudo aqui falando do diário. Eu te dei um caminho para você obter paciência. E Paulo está dizendo, você obtém paciência, você obtém ânimo, você mantém sua esperança, sendo a parte forte, imitando Cristo, de que forma? Indo para a Bíblia, aprendendo com os exemplos narrados nas Escrituras. A Bíblia é toda a fonte de paciência, ânimo, esperança e fé para vivermos essa vida. A Bíblia é o único meio de graça pelo qual Paulo sopra a nós o Espírito sopra a nós as verdades da Bíblia e elas acendem em nós de novo, paciência, ânimo, esperança. John Piper abriu meus olhos para isso quando ele fez um destaque que eu nunca mais me esqueci. Paulo escreveu 13 cartas. Não escreveu Hebreus, perdão. Não, Marquinhos? Você acha que foi Paulo? Existem grandes argumentos a favor de Paulo e grandes argumentos contrários a Paulo. Mas isso não é heresia. Paulo escreveu 13 cartas. Faz esse exercício. Todas as cartas de Paulo, ele começa mais ou menos assim. Em algum momento, nos primeiros versículos, ele começa dizendo assim: graça a vós outros. Todas as cartas, em algum momento, nos primeiros versículos, ele vai dizer, ora ele vai dizer, graça e misericórdia e paz. Mas sempre ele vai dizer, de alguma forma, graça a vós outros, no começo da carta. E no final, ele termina dizendo mais ou menos assim: a graça seja convosco. Ele abre a carta dizendo que graça chegue até vocês. E ele fecha as cartas dizendo que a graça fique com vocês. Todas as 13 cartas de Paulo. Aí a sacada do meu bom velhinho, do John Piper, foi a seguinte: por que Paulo faz isso? Porque ele sabia que na medida em que a carta estava sendo lida, graça fluiria aos ouvintes. Graça fluiria da Bíblia pelo Espírito, verdades iam sendo levadas pelo Espírito de forma a acender ou reacender paciência, ânimo, esperança, corrigindo erros, convencendo de pecado, salvando. Graça está sendo comunicado quando a palavra está sendo lida, ouvida, exposta. Graça a vós outros, palavra levando graça. E aí ele termina dizendo, tendo ouvido tudo o que vocês ouviram, que essa graça agora fique com vocês e sustente vocês. Paulo acreditava tanto nisso, que lá em Atos 20, 24, se não me engano é o verso 24, quando ele está despedindo dos presbíteros de Éfeso,
A versão Almeida, revista e atualizada, traduz mais ou menos assim: quando Paulo está se despedindo dos presbíteros, Paulo diz assim: e agora eu vos entrego a palavra de sua graça. Então, o versículo 4 de Romanos 15 é em forma encapsulada a convicção que Paulo tinha de que tudo que eu e você precisamos para ser forte, mantermos-nos fortes, cheios de esperança, pacientes, ânimo com os mais fracos, tudo isso vem da nossa leitura das Escrituras. Tudo foi registrado há muito tempo para nos ensinar, não apenas ensinar cognitivo e intelectualmente, mas de uma forma que isso produza em nós uma mudança de afeições, de sentimentos, de desejos, coloque em nós paciência, coloque em nós ânimo, coloque em nós esperança. Então, se é disso que você precisa, deixa eu te dizer uma coisa: faça o seu diário de leitura bíblica, porque você vai voltar a ter paciência, ânimo para viver, esperança para prosseguir, lendo a Bíblia. E eu sei que há momentos que a gente desanima e não quer ler a Bíblia, não é mesmo? É nessa hora que você tem que ter uma grande amizade, amizade que eu espero que você esteja fazendo aqui no Refugiados. Uma amizade, quando a Sara estiver abatida, desanimada, ela pode ligar para a Yasmin e falar assim: eu estou precisando ler a Bíblia, eu não estou conseguindo. Encontra comigo, leia a Bíblia para mim. Você já fez isso com algum amigo? É triste saber que a maioria talvez nunca tenha sequer considerado isso. Leia a Bíblia para mim. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo orar. Dietrich Bonhoeffer, no livro dele, A Vida em Comunhão, ele vai dizer que há momentos na vida em que a palavra de Cristo é mais forte na boca do irmão do que no seu coração. Então, quando ele fala da palavra de Deus para você, o irmão, essa palavra entra como meio de graça e traz de novo ânimo, esperança. Você precisa disso. Então eu quero insistir com base em Romanos 15, verso 4, cultive o seu diário de leitura bíblica. Cultive. Leia, vai lá no meu Instagram, pega aquele roteiro, como construir o diário de leitura bíblica, compra um caderninho, capítulo por capítulo da Bíblia, vai anotando, vai criando isso, e no dia que você não conseguir, chame alguém para te ajudar, reparta com alguém, busque ânimo, paciência, esperança. Como é que você vai vencer a tentação? Como é que você vai vencer a masturbação? Como é que você vai vencer a língua grande? Como é que você vai vencer seus vícios, seus pecados, se não for pela munição que vem da palavra de Deus, meu jovem? Não há outro caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. Então é disso que Paulo está falando. Ele sabe que é difícil para nós ser o mais forte toda vez. Aí ele fala: a gente vai conseguir ser como Cristo, se a gente souber fazer uso das Escrituras e extrair delas ânimo, paciência, esperança. Verso 5. Que Deus, Romanos 15, 5, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, está vendo? É Deus que dá paciência e ânimo. E Ele dá paciência e ânimo como? Pela Bíblia, pela leitura das Escrituras. Não adianta nada você orar, nada. Eu vou te dizer uma coisa: você vai perder seu tempo. Deus, me dá paciência. Deus, me dá ânimo. Deus, me dá ânimo. Ele vai ficar lá do céu olhando. Abra a Bíblia. Começa a ler. Pede alguém para ler para você. Escuta o que eu estou te dizendo. Você vai perder seu tempo, porque o meio de obtenção de paciência, de ânimo, de esperança é a palavra. Se você não dá conta de ler, arrume alguém que leia para você. Você vai perder seu tempo. Deus, me dá paciência. Deus, me dá ânimo. Deus, me dá esperança de novo. Aí Deus fala: sim, estou pronto. Abra a Bíblia, começa a ler. Eu quero falar com você. A maioria das pessoas busca esse tipo de coisa em experiências místicas.
em sensações culticas. Isso dura na mesma intensidade e velocidade que dura um fogo de palha. Vocês já viram um fogo de palha? Viu aquela palha de milho seca, se acende, ela queima assim, ó. Fogo de palha. Mas o que vem das Escrituras, o texto que penetra, que eu memorizo, no qual eu medito, jorra de novo e de novo. Então, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo, ou de Cristo Jesus, ou do Messias Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz, para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, uma igreja que vive de fato unida num louvor genuíno, é uma igreja que aprendeu isso tudo que Paulo veio dizendo. Por isso que não dá para a gente maquiar cultos. Não adianta, meu povo, a gente querer produzir algo, sendo que essa emoção necessária, e que a gente deve sim buscar de alguma forma na adoração a Deus, se isso vem de Deus no nosso coração. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Portanto, e Paulo está relacionando aqui o nosso culto, a forma como a gente se aceita. E aí você vê um irmão diferente de você, você vê um irmão reagindo diferente de você, você já faz um pré-julgamento dele. Você já o critica por causa de um estilo dele, por causa de um jeito dele, você sequer conhece a história de vida dele. E já olha e você fala, mas por quê? Ah, não sei, eu não gosto, não gosto. Como assim? Não pode ser assim, crente. Você já pensou se Jesus ou Deus Pai fosse olhar para nós, para a nossa aparência? Diz o profeta Ezequiel que quando ele nos viu não havia nada em nós que o agradasse. Então eu quero te dar um desafio prático. Você encontrou alguém na igreja, da sua faixa etária, digamos, com quem você não vai com a cara dele ou dela? Marca um encontro, um lanche. Faz amizade, conhece a pessoa. Abra seu coração, conheça. Você vai ficar surpreso, como eu já fiquei inúmeras vezes. Você bater o olho no cidadão e falar assim, não vou com a cara desse cara. Mas eu tenho isso comigo desde sempre. Quando eu não vou com a cara, aí que eu me aproximo. Por quê? Porque eu não quero cultivar isso no meu coração. E aí você começa a descobrir a história da pessoa, você começa a ver os medos, as necessidades, as coisas valiosas que ela tem. E você vai aprendendo. Então aceitem uns aos outros, olha o verso 7. Aceitem uns aos outros como Cristo os aceitou. Você acha mesmo, Guilherme, que você era gente boa quando Jesus te aceitou? Você acha mesmo, Glauco? Nós somos um bando de tranqueira. Mas o Senhor Jesus nos aceitou para que Deus seja glorificado. Agora, Ele não nos aceitou para nos manter como somos. Porque tem gente que diz assim, ai, Deus te ama do jeito que você é. Me mostra onde na Bíblia está escrito isso. Não, senhor, Ele não te ama como você é. Ele te ama em Cristo. Ou seja, Ele te ama à imagem do Filho dEle. O que Ele te faz e faz comigo, pecadores que somos, Ele nos recebe, Ele nos aceita como somos, para nos transformar. Então não, Ele não te ama como você é. Ele te ama no Filho, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Ele nos amou quando nos conheceu em Cristo, não como somos. Porque se Ele nos amasse como somos, tá bom para mim, tudo bem. Isso é uma tranqueira, mas vamos lá, vamos conviver. Agora, Ele nos ama no sentido de que Ele enviou o Filho para nos transformar à imagem do Filho. Aí sim, aí eu concordo. Mas dizer, não, ele te ama assim. Então, você quer usar uma linguagem bíblica? Não diga Ele te ama assim. Diga assim, Ele está pronto para te receber.
para te aceitar, para transformar você. Então, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Qual é o objetivo de nós aceitarmos uns aos outros? A glória de Deus. Por que a glória de Deus? Porque imagina, quando você finalmente consegue relacionar-se com alguém com quem no início você tinha dificuldade de aceitar, mas no fim houve um milagre, e agora vocês são grandes amigos de repente. Isso glorifica quem? A Deus que nos transforma. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, ou ministrar aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas. Ele prometeu que de Abraão ele abençoaria todas as famílias da terra. Então Deus é fiel. Aquele hino que a gente canta, eu não gosto dele. A frase, Deus é fiel a mim. Deus é fiel, já que você quer a rima, então faz como o Inário Presbiteriano colocou, Deus é fiel assim. Deus é fiel às promessas dele. Porque bom, isso é outro, quando a gente for ler em Timóteo a gente discute isso, mas veja, ele é fiel às promessas aos patriarcas, promessas essas que abençoariam todas as famílias da terra. E ele também serviu para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Então, o que você encontra aqui nesses versículos 7 e 8? Sabe aquele hino assim, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Sabe quando a gente canta? Então deixa eu te falar, agora você sabe por que o amor de Deus se revelou a você. E por que o amor de Deus se revelou a nós, gentios. Por quê? Para a gente glorificar a Deus por causa da misericórdia dEle. Por que o amor de Deus se revelou a nós, gentios? Para que a misericórdia de Deus seja exaltada. A misericórdia dEle, tranqueiras que somos. E por que Paulo joga toda essa teologia aqui? Porque ele está dizendo o seguinte, quando você, mais forte, aceita o mais fraco, você mostra na prática o que Deus em Cristo fez com você. E isso produz glória e louvor, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios. Louvem-no todos os povos. E em outra parte, o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios, nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele. De novo, tem tanta coisa nos versículos de Paulo, que se você vai lendo assim, você perde. Olha o que ele está dizendo aqui no 13. Deus é fonte de esperança. Ele nos enche de alegria e paz. Porque alegria e paz, gente, é fruto da esperança. Alguém cheio de esperança é alguém alegre e em paz. Se olha para alguém que não tem alegria, que não tem paz, é alguém que perdeu as esperanças. Agora, essa esperança que nos enche de alegria e paz, como é que a gente obtém? Em vista da fé que a gente deposita nele. É fé, vida no Espírito, é fé na palavra de Deus. Ponha isso na sua cabeça. Paulo diz isso em Gálatas 3:5, muito claramente, Gálatas 3, de 1 a 5. Por acaso vocês receberam o Espírito quando praticaram as obras da lei? Ou quando vocês, tendo ouvido a palavra, creram nela? Crer na palavra com fé é andar no Espírito. E Paulo está dizendo, essa alegria e essa esperança que vem, essa alegria, essa paz que vem da esperança em Deus, cuja fonte é Deus,
Como é que a gente bebe dessa esperança? Como é que você chega lá na fonte que é Deus e bebe de esperança que te faz ser alegre e em paz? Como? Crendo nas promessas. E aí Paulo aqui no verso 13 está nos remetendo ao verso 4. A palavra de Deus. A maioria de nós crentes é gente sem alegria, sem paz, porque não tem esperança. E não tem esperança porque não crê na palavra de Deus. De modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja. Veja a conexão, o Espírito Santo, crer na palavra, produzindo esperança, que nos faz derramar esperança na forma de alegria, de paz. Que coisa melhor do que sentar do lado de alguém que você vê que é zen, alegre. Aí você senta perto de alguém e fica o tempo todo assim. Você olha assim e fala, meu Deus do céu, esse banco não para de tremer, não é assim, gente, que fica assim. O que está acontecendo nessa alma liquidificada ali? Sabe aquele processador? O que está acontecendo ali? Aí Paulo está dizendo, eu quero encher vocês de esperança, diz o Senhor. Eu quero que vocês transbordem isso pelo poder do Espírito. Mas só tem um jeito, abra a Bíblia. Ouça a Bíblia. E quando você abrir a Bíblia no seu diário, por isso que eu falei para ir numa das perguntas do diário, eu falo assim, um versículo para você se agarrar, memorizar e meditar. Por quê? Porque esse versículo é aquele que você vai sair da sua leitura fazendo dele sua mastigação, sua oração, sua meditação, para que o Espírito use aquilo como chama, para reacender fé e esperança. Gente, eu tive pânico em 2005, e ainda hoje luto com isso. Quantas não são as noites que às vezes eu deito, e meu corpo começa a querer formigar, e o ar começa a querer faltar, e eu me lembro. E o pior ainda, eu já tomei o remédio. Quantas não são as vezes? Que aí o que eu faço é puxar na memória algum texto bíblico e falar, Deus, e martelar esse versículo para minha alma quantas vezes. Às vezes a coisa é tão intensa que eu não consigo lembrar, e aí me vem na memória sempre os dois mesmos, ou o Salmo 23, ou a oração do Senhor. E quantas não são as vezes que eu repito para minha própria alma, o Senhor é o meu pastor, ó minha alma. Nada nos faltará. Quantas não são as vezes que eu pego essa palavra e falo, Senhor, me dê esperança. Quando vier as pressões e as tentações na sua mente, no seu coração, ao que você vai se agarrar? O WhatsApp? Post de Instagram? O que você precisa dessa palavra aqui, que Deus faz transbordar de esperança. Ô jovem, aprenda a fazer da Bíblia a sua comida, seu escudo, sua espada. E aí Paulo termina, aqui no verso 13, o que ele começou lá no 14, sobre forte e fraco. E caminhando para o fim, o que ele vai fazer agora? Ele vai explicar por que ele desenvolveu essa carta tão densamente teológica, por que ele está falando de unidade, ele está se apresentando como apóstolo, e aí ele diz, mas minha intenção é a seguinte, verso 14, meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Paulo era um homem que sempre dava o benefício da dúvida ao outro. Porque lá em Roma, os romanos abandonaram ele. 2 Timóteo nos mostra. Lá em Roma, essa igreja cheia de bondade abandonou ele. Nenhum teve com ele. Mas ele continua dizendo, eu acredito na bondade de vocês. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Tem hora que você não sabe se ele é cínico, se ele é irônico, se ele é cheio de esperança.
conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. É como que dizendo, isso é beabá de cristianismo. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos. Gente, essa carta inteira é uma carta densa, e ele fala assim, ele está falando da carta como um todo, ele fala assim, é simples, vocês podiam ensinar o que eu escrevi. Paulo do céu. Assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certos de que só precisam de um lembrete, tá bom? Só um lembrete, Romanos 9, 10, 11, só um lembrete. Pois pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. É a graça que me tornou um mensageiro. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. As ofertas aceitáveis a Deus aqui é o fruto do Evangelho, pessoas convertidas. Onde eu parei? Verso 16. Tenho motivo, 17, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. E no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem, pelo meu trabalho. É obra de Deus, mas eu prego a mensagem, é obra de Deus, mas eu trabalho, é obra de Deus, mas eu sou usado como intermediário, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito de Deus, ou seja, meu ministério também foi autenticado com sinais, com maravilhas, com o poder do Espírito. Assim, olha só, voltando aqui, verso 17, tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço a Deus. E no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo Jesus fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico. O Ilírico era uma região situada no nordeste da Itália. Sempre me propus a anunciar as boas novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Pois conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado, verão, e os que nunca ouviram falar dele, entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Então veja, Paulo está apresentando, do verso 14 ao 22, o propósito pelo qual ele escreveu essa carta. E ele está dizendo, Deus tem usado o meu trabalho, Deus tem usado o meu serviço. Prova é que muitos gentios têm sido apresentados a Deus como oferta de louvor. Prova é que muito do meu ministério foi autenticado com sinais, com maravilhas, pelo poder do Espírito Santo. Prova é que eu saio pregando em lugares onde o Evangelho nunca foi pregado. Prova é que as Escrituras falam que chegaria esse tempo e eu busco cumprir isso. Eu vou a lugares que agora eles ouvirão, entenderão. E sabe por que eu ainda não fui a Roma conhecer vocês? Caso vocês estejam pensando, se você é esse cara todo, por que vocês nunca vieram aqui? Aí ele diz, eu nunca fui aí porque eu estava pregando onde ainda ninguém havia pregado. Vocês já são crentes. Parece que Paulo sabe lidar com aqueles irmãozinhos birrentos,
pastor não me visitou, pastor nunca veio na minha casa, o que ele estava fazendo? Aí Paulo fala, olha, eu não fui ainda, porque eu estava cuidando de gente mais necessitada que vocês. Essa é a razão. Então Paulo aqui, ao mostrar-nos o propósito da carta, ele diz, meu ministério é autenticado por Deus, olhem meus frutos. E eu privilegio aqueles que nunca ouviram. E por que ele está falando isso? Porque agora ele vai falar o seguinte, eu preciso da oferta de vocês. Verso 23, mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, e depois de tantos anos de espera, eu estou ansioso para visitá-los. Eu planejo ir à Espanha, e quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, eu vou a Jerusalém, para servir ao povo de lá. Então, olha, ele está dizendo, a minha intenção é que vocês me ofertem para eu chegar à Espanha. Espanha era os confins da terra daqueles dias. Era onde as lavouras, as grandes lavouras do Império Romano eram plantadas. Paulo queria chegar lá, e ele diz, para chegar lá eu preciso de dinheiro, e vocês podem me ajudar nisso, mas antes eu vou passar em Jerusalém, e vou levar a oferta para os crentes de Jerusalém que estão passando necessidade. Então Paulo está mostrando para os romanos que igreja é isso, quando os que mais precisam necessitam de verdade, aqueles que podem ajudar contribuem. Então ele está dizendo agora, olha, os irmãos da Macedônia e da Acaia, ou seja, norte e sul da Grécia, os irmãos da Macedônia e da Acaia, eles ofertaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. E eu vou levar essa oferta para eles antes de ir para Roma. Por que Paulo cita isso? Ele está motivando os romanos, tá bom, quando você chegar nós vamos ofertar também. Ficaram contentes em contribuir esses macedônios, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos de Jerusalém. O evangelho se espalhou para os gentios a partir dos judeus em Jerusalém. Consideram que no mínimo agora os gentios da Macedônia podem retribuir ajudando financeiramente. É Paulo de novo dando uma indireta. Da mesma forma que o evangelho chegou para vocês, saiu de Jerusalém, chegou aos macedônios, aos gentios, chegou a vocês, precisa chegar à Espanha, me ajudem, eu quero chegar lá com o evangelho. É isso que ele está dizendo. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem, e estou certo de que quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. E aí Paulo faz 2 pedidos de oração. Verso 30, irmãos, peço-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Veja que Paulo via a vida de oração como luta. Luta, orar é lutar. E aí ele diz, orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. E essa oração de Paulo foi atendida. Sabe por quê? Quando você lê o livro de Atos e você descobre, e eu falei isso numa das mensagens que eu preguei sobre épocas ali, recortes da vida de Paulo. Lembra que ele foi preso em Jerusalém e quase morreu lá. Fizeram um motim, greve de fome, não iriam comer enquanto não o matassem. Mas o Senhor livra ele de lá e leva ele a Roma, como ele falou que queria chegar lá. Atos termina com Paulo em Roma. Então a oração de Paulo foi ouvida. Não quer dizer que ele não sofreu. Ele não foi morto e chegou a Roma. A primeira oração de Paulo foi atendida. Segundo pedido de oração, orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que eu estou levando. Por que Paulo pede essa oração?
Porque os judeus poderiam ficar orgulhosos e falar, não, nós não vamos receber dinheiro desses gentios impuros, não. Dinheiro sujo de carne de porco que eles comem. Aí Paulo está dizendo, me ajudem a orar para os da Judéia, os crentes de Jerusalém, não deixarem o orgulho deles impedi-los de receber a oferta que vai do coração dos gentios. Tem gente assim, tem gente que se recusa a receber. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá sua paz esteja com todos vocês. Amém. Por que paz? Por que não esperança? Por que não alegria? Por que paz? Por que de tudo Paulo escolhe paz? O que ele veio discorrendo? O evangelho que nos faz ter paz com Deus, também nos faz ter paz uns com os outros. Então ele está dizendo que essa paz que o evangelho promoveu entre nós e Deus, também seja promovida entre o mais forte e o mais fraco e o mais forte. Paulo é um homem que você tem que ler cada palavra dele deglutindo, mastigando. Ele não desperdiça palavras. Ele falou de esperança, não falou? A gente viu. Ele falou de alegria, ele falou de paz. Por que paz? Por que não os três? Porque o objetivo de Paulo é que essa paz de Deus fosse uma realidade no coração deles e que essa paz fosse promovida entre eles. Esse é o capítulo 15, Deus permitindo, daqui a 2 sextas-feiras, na terceira sexta-feira a partir de hoje, 2ª de novembro, a gente termina a carta, capítulo 16. Tá bom? Dúvida? Perguntas? Alguns comentaristas vão dizer que Marcos 16, Romanos 16 não estaria nos primeiros manuscritos. É possível que seja, mas assim como o final de Marcos, o final de Romanos, a partir aqui do capítulo 16, guarda estreita coerência com todo o pensamento do autor e da história da igreja, que portanto não me serviria de dificuldade alguma para crer que são palavras inspiradas e confiáveis. E aliás, o que Paulo vai nos mostrar em Romanos 16 é o tamanho que era a lista de oração dele. Aqui ele está falando de crentes apenas de uma igreja, para que ele está mandando um monte de saudação, gente que ele conhecia pelo nome, de coração. Ele está mandando aviso. Aliás, eu já ouvi o Mark Dever dizer que a base bíblica para os avisos no culto é Romanos 16. Por que tem aviso no culto? Na carta de Paulo ao Romano, ele está me dando um monte de aviso. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, fulano manda um abraço para aquele e tal, parabéns para o outro. Dever é uma benção. Então, parece fazer sentido. Romanos 16 é, aliás, uma das primeiras séries que eu preguei aqui na CIB, vocês vão se recordar, os antigos, foi só no capítulo 16. Nós expomos esse capítulo inteiro, está lá no YouTube, não tem imagens ainda, eu acho que era só áudio na época. E capítulo 16, tremendo, nos mostra aqui como funciona uma igreja local, que é o que nós veremos no próximo encontro. Outra pergunta? Então vamos comer nosso churrasquinho. Que Deus abençoe vocês. Algum aviso?